Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Amigo. E hoje estou com a psicóloga, psicopedagoga, Vânia Machado. Seja bem-vinda, Vânia. Obrigada, Evelyn, por essa acolhida. Primeiramente, eu queria dar boa noite a todos e a todas os nossos companheiros de Ideal Espírita. É uma honra, né, estar hoje reunidos aqui, mesmo que remotamente, né, para falar de um tema que nos agrada tanto ao coração, que é a valorização da vida. Eu também não poderia deixar de agradecer, né, o convite do Centro Espírita Bezerra de Menezes de da Cruz, na pessoa do Sander, e por ser acolhida nesse papo de amigos. Já me sinto já à vontade, inclusive até peguei minha canequinha aqui, porque Que falaram que amiga, tem, olha que só. que a gente fala, bebe, pega a nossa canequinha, então estou à vontade Verdade. aqui para a gente poder falar. E é um prazer também estar com você, tá? Dividindo aqui esse espaço, e Prazer a é gente meu. possa contribuir um pouco aí num tema tão difícil, né? Mas Uhum. necessário. Pois é. Eu acho que tem gente aí, assim, meu Deus, ué, mas era o Vinícius? Cadê a É bom Andréia? esclarecer. Pois é. Aí aparece quem? Eu, Evelyn. Pois é, ó. O Vinícius e a Andréia, eles tiveram problemas particulares, então hoje eles não estarão aqui com a gente, tá? Mas está aí nos assistindo, vibrando, todos nós juntos para abordarmos esse tema tão importante, né? Que é a valorização da vida. E eu, nas leituras aqui, eu peguei um trecho do livro Viver é a Melhor Opção, e o autor é o André Trigueiro. Vocês já devem conhecer aí o autor André Trigueiro, ele é jornalista, e fala com muita propriedade desse tema, né? A prevenção do suicídio. Então, já que nós estamos no Setembro Amarelo, a gente vai falar aqui, né, através do nosso canal, Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dias da Cruz. E vamos a uma leitura que eu achei bem interessante. E ele começa assim, ó. Acho que está no capítulo 7, isso, do livro. É interessante imaginar quantos buscam no suicídio uma saída para um problema considerado insolúvel na Terra. São pessoas pressionadas pelas mais diversas circunstâncias. Os endividados acuados por credores, os doentes que perdem a saúde e com ela a esperança, os desempregados que se abatem por não conseguir trabalho, os que perdem o filho ou a filha e se rebelam contra o mundo. Há também a dor sem motivo aparente, uma angústia que sufoca e oprime, sem que nenhum exame médico revele a causa. Quando não se tem a menor noção da origem desse desconforto, abre-se espaço para o desespero e a aflição. O fato é que ninguém nasce predestinado a se matar. Não existe um determinismo suicida. A vida é para ser vivida. E por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de lidar, não sem esforço, sofrimento e eventual sacrifício, com o que aparece pela frente. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nos disse Jesus, assinalando que, por mais difícil que seja uma determinada situação, temos todas as condições de enfrentá-la e superá-la. O importante é seguir em frente, haja o que houver. Então, assim, meus irmãos, eu convido a todos para nos auxiliar, nos envolver em prece. Deus, Criador de tudo que é bom e é belo, nosso Pai maior, aqui estamos reunidos mais uma noite
em nome do nosso Cristo Jesus, que nos envolva, nos abrace a todos, nos envolvendo e acalentando os nossos corações. Só tu sabes onde dói. Só tu sabes a quantidade de sofrimento que nós acumulamos no decorrer dessa existência. Que possamos ajudar uns aos outros, acolhendo os corações aflitos, abraçando e sempre oferecendo um sorriso nos lábios. Ampara-nos, Senhor, a todos neste exato momento que estão passando por um sofrimento. Acolha-nos. E agradecidos estamos por esta oportunidade de falar e ajudar, falando de um tema tão necessário para as nossas vidas. E assim, com a sua permissão, damos por início esse bate-papo virtual. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Já vou com lembra, uma pergunta de cara. Nós somos espíritas. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu sou espírita, eu estudo o livro dos espíritos, né, do início ao fim. Tenho a consciência de que a vida não acaba com a morte do corpo, mas eu penso em suicídio. Por que isso acontece? Evelyn, boa pergunta sua para a gente iniciar, né? Bom, a gente falar desse tema, né, diante do setembro, em pleno setembro amarelo, e diante de um quadro de distanciamento social, a gente está vivendo em plena pandemia, a gente faz a gente pensar a importância da doutrina espírita, né, que é uma doutrina maravilhosa e esclarecedora. Mas, mesmo nós, espíritas, não estamos livres de acontecer isso, né, como você bem salientou. Por que acontece isso? Né? E aí é interessante a gente verificar que nós estamos vivendo uma época de transição planetária. Né? E mesmo assim, a nossa vida, nesse momento, é uma vida muito material. A gente está lutando muito para ter e não ser. E, às vezes, mesmo a gente tendo conhecimento doutrinário, a gente não vivencia, a gente não coloca em prática os ensinamentos do Cristo. E isso, às vezes, nos distancia da nossa verdadeira responsabilidade, que é a reforma íntima, né? A gente precisa se reformar. E isso aí é um ponto fundamental para que a gente encare frente a frente os obstáculos, os desafios da vida e que a gente, pelo exemplo, que é o fundamental, porque eu acho que não só o espírita, mas todo religioso deve estar colocando em prática aquilo que ele aprende. Então, nós, espíritas, não somos diferentes, né? A gente está no mundo, o que Paulo dizia muito bem, é estar no mundo sem ser do mundo. Mas a gente vivencia as mesmas angústias, as mesmas dificuldades. Então, assim, mesmo tendo conhecimento espiritual, às vezes a gente está longe dessa espiritualidade. A gente tem uma doutrina, mas não tem a religiosidade, né? A espiritualidade, essa mudança íntima, acho que isso é fundamental. Então, é por isso que a gente vê o quanto é necessário a gente trazer esses assuntos. O nosso tema de hoje, ele é um tema que ainda é um tabu na nossa sociedade. E nós, espíritas, fazemos parte dessa sociedade. Então, assim, nós temos as mesmas imperfeições, a gente tem as mesmas dificuldades, e a gente está para trabalhar isso, para se burilar, para romper essas dificuldades, aparar nossas arestas. Então, o manual está aí, né? Nós temos as informações. É até interessante que eu lembrei agora um fato, eu vi há pouco tempo, já tem um tempo já, uma palestra do Haroldo Dutra, né, um palestrante espírita também muito conhecido, e quando no início da palestra pergunta a ele, quais as razões de viver?
Aí ele responde calmamente, né? Porque é uma coisa muito filosófica, e a filosofia faz parte também da doutrina espírita. E ele, assim, calmamente responde: há exatos 163 anos, nós temos 1019 razões para nos mantermos vivos. Isso. E elas estão todas contidas no livro dos Espíritos. Então, exatamente assim, isso. Ali, mas isso dá trabalho. Reforma íntima é uma coisa que dá trabalho. Mas, assim, às vezes é fácil falar, né? Poxa, como? Mas colocar em prática é difícil. Então, a gente tem que trazer esse assunto à tona, assim, conversar sobre esse assunto, mas sem ter essas amarras, esses preconceitos, esses pré-julgamentos, porque a gente não está livre. O ser espírita, a gente não é melhor em nada. Nada. Isso é certo. Tem uma pergunta aqui, você falou da palavra tabu. Por que ainda a gente tem um receio, um medo de falar sobre isso? Você... Não entendo por quê. Assim, a gente não pode verificar que, historicamente, a questão, né, do suicídio, atrelado com a Igreja Católica, quem praticava, o suicida era excomungado, né? Ele não tinha enterro. Então, assim, a gente pode até lembrar na passagem do filme do Divaldo, aquela cena clássica, né? Quando a mãe todos frequentavam a igreja e ajudavam, faziam, né, as obras sociais também. E na hora em que a irmã de Divaldo, ela deixa a vida pelo suicídio, o padre fala que não era possível fazer o enterro. Então a mãe se rebela. Como não? Se o Cristo dizia que, né, são os doentes que precisam de remédio, como é que nesse momento ela deixava de ser filha, né, filha de Deus? Então isso é um tabu. Você vê que até hoje, pelas próprias estatísticas, e as estatísticas não são poucas, elas são... a gente pode relatar, a gente foi pesquisar alguma coisa, né, atualmente, e a gente vê que no mundo são 800 mil casos de suicídio por ano. Tá? Nossa, muita coisa. É um número superior ao das guerras, né? E sendo uma morte a cada 40 segundos. Então, o nosso país, hoje, ele está em 6º lugar com casos de suicídio. É considerado já uma epidemia. E aí, assim, é um número muito relevante. Né? Então, a gente verifica assim, muitos casos também não são atestados como suicídio, porque não existe esse tabu. Esse tabu de que o suicida ele era excomungado, o suicida não era enterrado. Então, tem um fator histórico aí atrelado. O familiar de um suicida também se sente muito culpado. Então, são questões que, às vezes, não é um tabu nisso, não se fala. Sabe aquelas histórias em que toda a família tem, que aquele assunto não é tocado? Então, assim, na nossa sociedade também é dessa forma. Então, Olha, e já temos perguntas, hein, Vânia? Oba, que bom. Ai, meu Deus, já temos perguntas. Tomara que a gente esteja preparado para responder, né? Pois é. Ai, meu Deus. Eu não respondo nada. Quem responde é você que é catedrática aí. Ah, quem dera. Poxa vida, que nada. Pergunta do Sander. Vou até beber um pouquinho d'água. Tinha que ser, Sander. Pois é, vamos lá. Muito obrigada por sua colaboração. E a todos aí, ó, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Durante um bom tempo, a gente ouvia que falar em suicídio poderia induzir as pessoas ao ato. Me parece que isso está mudando. Qual é a importância da mídia para essa prevenção? Pois é, interessante colocar isso, né? E aí você, na abertura, lê um texto do jornalista espírita André Trigueiro. Hoje, ele também é uma referência dentro do estudo, né, de prevenção do suicídio. E aí, assim, um jornalista ter esse papel, ele até explicou, eu acho que algumas pessoas devem ter acompanhado, sabem. Ele, em uma sessão mediúnica na casa espírita que ele frequenta, isso em 1999, o espírito veio e se comunicou dizendo que ele, enquanto jornalista, enquanto profissional, abordasse esse tema né, tão importante, porque os casos, os números eram enormes e estava já se desenhando há praticamente 30 anos um quadro de epidemia. E aí ele foi investigar, porque ele coloca como um bom seguidor de Kardec, a gente tem que verificar isso. A ciência tem que estar atrelada com a razão.
O espiritismo é uma fé raciocinada. E aí ele foi verificar que realmente procedia e começou a fazer estudos e levantamentos. Então, assim, já teve tantos mitos que se tem em relação ao suicídio, esse é mais um, de que você falar, você estaria incentivando. E aí o papel é prevenir. Então é por isso que até o Setembro Amarelo surgiu um pouco disso. É claro que eu acho que é necessário a gente falar do suicídio todos os meses do ano, porque, como a gente relatou lá, os dados são alarmantes, e a gente verifica assim, de 10 casos que acontecem, 9 podiam ser evitados. Então, se diagnosticados e tratados a tempo, a gente salva vidas. Então, assim, é melhor que se fale com responsabilidade, que fale com equilíbrio, que dê as alternativas para que essa pessoa possa, né, buscar se está em estado depressivo, se ela tem algum tipo de problemas que estão, né, encarando nesse momento, e desafiando e tirando o incentivo de viver. Eu acho que é interessante saber com quem está preparado, né? É aquilo que a gente fala, é melhor a gente orientar em casa do que o mundo orientar. Então, isso é um dos mitos, mas é falar com quem tem uma responsabilidade, com quem vai direcionar bem, porque para minar as nossas energias e deixar que a gente desista, é só a gente ligar o noticiário. Aí é só a gente ligar o noticiário, a gente vê cada coisa que realmente tira a nossa força, né, de estar seguindo. Mas, assim, bom, penso eu, né, não estou aqui para colocar nenhum tipo de manual, mas eu acredito que a prevenção em tudo, prevenção do suicídio, prevenção contra a violência, aí a criança, a adolescente, ao uso indiscriminado de substâncias que podem, né, entorpecentes, que podem colocar em risco as nossas vidas. Então, eu acho que falar com propriedade, falar esclarecendo, tirando as dúvidas, dando as orientações, eu acho que em momento nenhum incentiva, pelo contrário. Você falou adolescente. Aí, esse ano, né, agora agosto, fiquei sabendo que um aluno, ex-aluno, com 17 anos, cometeu o suicídio. Isso me arrasou. Aí eu fui pesquisar no Facebook, gente, mas, meu Deus, o aluno, como é que eu não vi? O que aconteceu? Aí eu fui ver algumas postagens, já estava dando indício de uma tristeza. Aí por que eu não vi isso? Aí bate a culpa. Por quê? Por que eu não conversei com ele? Por que eu não falei? Sabe? E quando isso acontece? Essa culpa, por que eu não vi? Eu não consegui enxergar isso. Essas são duas questões bem interessantes. A primeira é que a gente sempre se sente culpado. O familiar, ou quem está próximo, né, de quem pratica, né, o suicídio, quem atenta contra a própria vida, o primeiro sentimento que fica é o sentimento de culpa. Por que eu não fiz? Porque... O que a gente pode dizer, primeiramente, é isso. Nem sempre, isso já é um outro mito, nem sempre quem tem a intenção de tirar a própria vida, ele mostra indícios. Tá? Apesar dos casos de suicídio, 30% dos casos são oriundos de depressão. Então, assim, depressão é doença. Depressão não é você estar no estado de tristeza, ele fica assim, ele não reage. Não, não é. Então, a gente tem que estar atento para isso. Mas o que a gente tem que perceber é que, às vezes, a pessoa não dá indício. No caso, como você falou, aí do seu aluno, um jovem, adolescente, né? Com a vida inteira pela frente, mas próximo, de repente, os familiares e você mesma, né, relata que ficou com o sentimento, poderia ter feito mais. Sempre esse sentimento de culpa, de poder ter feito mais. Então, aí, primeiro a gente fala o quanto a prevenção é importante, né, de falar esse assunto, porque, de repente, a pessoa ouve, alguém vai, né, comenta com ele, fala, e ele pode, estou assim, poxa, será que eu posso procurar tal lugar? O que eu posso fazer? Outra coisa importantíssima que nós temos que trabalhar, o sentimento de culpa não nos ajuda em nada, 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 nada. Porque viver, ter dor, tristeza, desafios, obstáculos,
Isso faz parte da vida de todo mundo, faz parte da minha, faz parte da sua, de quem está ouvindo. Isso aí é certo. O nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Nós não estamos aqui a passeio. A gente não veio aqui para se divertir, né? Então, mas apesar disso tudo, a gente tem que continuar lutando, a gente tem que estar vivendo. E a depressão, ou quem tem ideias de tirar a própria vida, ela não acontece, ela por acaso. Ela não escolhe, com aquele ali que eu vou fazer, não. Isso vem silencioso, vem. Mas às vezes a pessoa mascara tanto esse tipo de sentimento que quem está em volta pensa que está tudo bem, quando às vezes não está. Por isso que assim, a gente tem que estar atento. E assim, não esquecer que isso, o suicídio é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio de cada um é soberano. A gente, apesar da gente saber que não podemos retirar a nossa vida, toda a vida, né? Ela é importante, mesmo no início, quando a gente fala, por isso que o espiritismo não é a favor do aborto, não é a favor do suicídio, porque assim, os amigos espirituais nos relatam que a nossa oportunidade é única. A nossa vida é maravilhosa. Para cada um encarnado, existem 5 que querem reencarnar, ou mais, né? Mas então, assim, a fila é extensa. A fila é grande. Então, assim, a gente tem que saber que não está fácil. Às vezes a gente, né, fica naquela coisa, eu queria saber o que eu fui numa vida passada, como é que foi a minha vida. E aí os nossos mentores, o que eles dizem? Olha só, pelo que você está vendo na sua vida de hoje, você tem uma ideia do que você foi no passado. Então, a gente não precisa buscar muito. E segundo, o melhor momento da nossa vida é aqui e agora. É aqui não tem agora. outra. É a melhor, é o que a gente tem, é a nossa oportunidade. A gente está na família certa, a gente está no trabalho certo, a gente está no país certo. E esse é o momento que a gente tem que estar vivendo. Então, assim, a culpa, o que você poderia fazer? Existe algum, você vai dizer, Vânia, existe algum manual, existe alguma coisa, porque dentro de mim fica aquele sentimento que eu poderia ter feito mais. Sim, mas está dentro do que a gente pode fazer, sim. É auxiliar desse lado da vida com preces, né, com pensamentos positivos, para que essa criatura possa seguir em frente, né, e ser auxiliada, porque com certeza o socorro vai vir. Então você está falando aí do auxílio. Aí temos uma pergunta aqui. Como é que a gente pode encarar, auxiliar essas pessoas quando vêm ao centro a nos procurar? Como é que a gente pode fazer? O primeiro passo que a gente tem que fazer é esse olhar atento, né? A gente tem que estar atento e o acolhimento. Eu acho que é a acolhida para a pessoa que está sofrendo, porque o sofrimento pode passar, mas enquanto ele vai passar, isso é certo. Mas enquanto, Joana fala isso, né? Tudo passa. Mas enquanto não passa, o sofrimento é real. Então, o que a gente pode fazer quando a pessoa chega, né, ao nosso conhecimento, e aí a Casa Espírita como uma referência, o que a gente pode estar ajudando essa pessoa dentro da Casa Espírita? Primeiramente, fisioterapia, passe magnético, para retirar essas formas de pensamento, porque muitas das vezes o que vem atrapalhando esse equilíbrio energético, né, da pessoa são obsessores, são cobranças de outras vidas, então isso desequilibra, desarmoniza. Se a pessoa for de um ambiente espírita, que ela possa fazer o culto evangélico no lar, isso é importante, essa acolhida, mas assim, não acreditemos que só a doutrina espírita, que já é muito, claro, e só a doutrina espírita vai dar conta. Um atendimento fraterno, tomando passe, não. Ela precisa de atendimento especializado. É necessário que a gente encaminhe para o atendimento psicológico e, às vezes, psiquiátrico, porque, às vezes, a situação já perdeu o controle em que intervenções com medicamentos devem ser necessárias. Então, a gente tem que estar atento nisso. Né? Sim. É importante a gente agir dessa forma. Tem uma pergunta aqui do Sander que vai cair de encontro aí que a gente acabou de falar, que você acabou de falar.
E os templos religiosos? Será que estão preparados para ajudar nessa prevenção? Pois é, aí cai naquilo, né? Assim, eu não seria até leviano da minha parte dizer aqui as outras, né? Uhum. Os outros templos religiosos. Como nós somos espíritas, nós temos. Claro que existem trabalhos voltados, né? O atendimento fraterno, até na casa em que eu participo, existe o tratamento fraterno e existe essa escuta também para quem está no estado de tristeza, depois uma tristeza profunda, casos de depressão, são atendimentos que são feitos dessa escuta. Então, assim, eu acho que a casa espírita, ela tem que estar atenta a isso e preparar, assim como preparam os seus médicos, os seus trabalhadores, para estar dando esse tipo de atendimento, porque a gente vê que o número não é pouco, um número expressivo. Às vezes a pessoa está frequentando a casa, e aí quem é de fora vai dizer assim, mas frequentava aquela casa, era É isso. daquela religião. Você fez a primeira Uhum. pergunta, mesmo a gente sendo espírita, às vezes atenta contra a própria. Por quê? Porque, assim, a gente tem que estar olho no olho, atento. Isso é muito importante. Às vezes as casas crescem tanto e a gente perde essa fraternidade, né? Esse calor, esse amparo. Então, eu acho que, assim, falar um pouco do que a gente vivencia, que é a doutrina espírita. Existem trabalhos sérios, sim, mas a gente tem que estar atentos a fazer mais, né? Poder realmente abrir para esse tipo de atendimento, colocar profissionais, porque tem espíritas que são profissionais da área e que podem estar fazendo esse serviço de relevância, de estar escutando, de estar atendendo e até aí encaminhando e dando suporte também à família, né? Eu acho que é Sim, importante também sempre. você ter um familiar que tentou o suicídio, ou você ter uma pessoa, um membro da família depressivo, um jovem desalentado, sem Uhum. objetivos na vida, tudo isso a gente precisa de ajuda. É interessante a gente falar o seguinte: sofrer é normal, sofrer não é feio. Sofrer é normal, né? O Todo feio, mundo o tem uma feio dor. o feio é a gente não pedir ajuda, isso é orgulho. E aí a Isso. gente sabe que orgulho e egoísmo é a chaga da humanidade. Então, Verdade, nós temos que gritar, vamos gritar por socorro. verdade. Eu vou colocar aqui o comentário da Adeilda. Ela fala: boa noite, irmãs, irmãos. Que tema importante e difícil de trabalhar. Pois é. Verdade. Aí, com base na sua palavra, tá, Adeilda, eu vou fazer a pergunta aqui para a Vânia. Qual é a importância da vida? Por que, que ela é importante? Pois é. Isso aí é básico, acho que é tema, né, de muitos debates, porque a gente fala, primeiramente, que, como a gente já falou um pouco, né, a vida é única, a gente está nesse melhor momento, e aí a gente não pode esquecer que, quando nós fomos criados lá simples e ignorantes para fazer uma trajetória, para seguir rumo à perfeição, a gente tem que estar atento de que teve toda uma elaboração, todo um planejamento para a gente chegar até aqui. Então, assim, nós não começamos hoje, né? Nós não somos. Eu estou Vânia, você está Evelyn, mas nós não somos isso, né? Nós tivemos uma história antes e teremos histórias para frente. Então, qual é a importância de viver? Qual é o objetivo que a gente tem que traçar? E aí, assim, há um trabalho, né, consistente, meticuloso, né, planejado por uma numerosa equipe na espiritualidade que consome tempo, energia antes da nossa encarnação. Então, assim, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher em não ser completistas, ou seja, não levar até o final a nossa existência dentro do nosso livre-arbítrio. E aí, por isso que eu falei que a culpa não deve haver, porque a gente, às vezes, faz tudo o que está dentro do nosso alcance, mas cada um escolhe os seus caminhos, é certo. Mas a torcida para que a gente acerte, a torcida é grande, né? Nós temos uma nuvem de testemunhas, fora o nosso mentor espiritual, o nosso anjo guardião,
Nós temos aqueles nossos entes queridos que já partiram para a pátria espiritual, que completaram a sua missão, que completaram a sua tarefa. Eles estão lá nos dando apoio, torcida para que a gente acerte nesses momentos difíceis, quando a gente se depara com um problema, com escolhas menos felizes, mas isso é mérito de cada um, né? A vida é para ser vivida, mas é muito difícil que essa experiência ela venha a termos, porque durante o caminho a gente tem uma série de situações que diz, eu aceitei, mas eu não quero, e eu me desvio para um lado, desvio para o outro, mas a vida é importantíssima, né, da gente ter essa capacidade de superar o que aparece, porque ela também não é só tristeza. Não. A gente não é só desafio. Nós temos muitas coisas boas que acontecem na nossa vida. E isso é que dá suporte para que a gente siga adiante, né? Então, assim, a vida é escolha, é colheita, lei de ação e reação, mas também é lei de amor e de caridade. Então, assim, ninguém aqui está sozinho, ninguém nasce isolado, né? A gente tem um núcleo familiar. Às vezes, se a gente não tem afinidade com aqueles que são para pararmos as nossas arestas, a gente tem amigos. Então, assim, como a gente já falou hoje no papo do amigo, o amigo é aqueles vezes que nos ouve, aquele da família do coração. Então, assim, existem, lá como o Haroldo falou lá no início, né, 1019 razões para a gente viver. Então, basta a gente escolher qual é o nosso, né? Vamos focar qual é o nosso objetivo, traçar os nossos objetivos, as nossas metas, pedir ajuda quando a gente não consegue, apoio, e sempre seguir em frente. Aí é certo. Quando a gente não pede ajuda, é o nosso egoísmo e orgulho gritando, né? A gente não consegue enxergar que está com problema, passando por isso. Muitos de nós, né, assim, a gente sente que isso é frescura minha mesmo. Isso daí é bobagem, isso vai passar. Mas quando não passa, a gente tem que estar ligado, de olho, para ver se isso é algo rotineiro, é um sentimento rotineiro. Aí, quando a gente tem esse tipo de pensamentos e sentimentos, a gente só pensa nos momentos ruins, maus. Por que não chega até nós esses momentos bons? A gente não pensa, minha mãe, a plantinha, igual o padre Fábio falou na entrevista, se eu dar cabo da minha vida, minha plantinha vai morrer, meu cachorro vai morrer. Ele teve esse estalo. E quando é que a gente chega a isso? Pois é, assim, às vezes, quando a gente está sofrendo, ou quando a gente está com uma ideia fixa, e é isso, como eu falei, são aquelas sugestões, né? Aquelas formas de pensamento que às vezes chegam e a gente abre brecha, porque é sintonia, a gente abre a nossa frequência, e aí não deixa, a gente não vai dizer que os nossos mentores, que os nossos protetores se afastaram, não. Eles estão lá, eles estão orientando, eles estão falando, mas a gente fica com a nossa frequência, com a nossa sintonia, e o bloqueio, é um bloqueio mesmo. Então, nada te gera satisfação, nada te gera prazer, nada te dá contentamento. Então, esse momento de intervenção qual é? Aí a prece é necessária e ela é eficaz. Quando a gente, às vezes, tem alguém próximo da gente, que a gente quer auxiliar dessa forma, mas tudo que a gente fala, por exemplo, vamos na casa espírita com a gente, ou se não vai para a casa espírita, vamos dizer, vamos sair, sai dessa. Agora a gente não está podendo nem sair, né? Com isolamento, por isso está mais difícil ainda. Vamos fazer uma videochamada, vamos fazer isso, vamos, sei lá, vamos mesmo com máscara, com distanciamento, vamos marcar. Então, assim, a pessoa não aceita, a pessoa não está aberta, e isso acontece muito com o adolescente, né? Com o jovem. Muito. Então, por isso que a gente tem que estar atento a isso. Tudo é muito rápido. A sociedade que a gente vive hoje, tudo é muito descartável, tudo é muito ilusório. Então, assim, às vezes não chega, eles não conseguem romper esse bloqueio de dizer, olha só, se lembra, há 1 ano, ou sei lá, 6 meses, quando a nossa vida ainda estava naquele dito normal, dentro daquela normalidade, que a gente tinha o nosso direito de ir e vir, a gente estava passeando, estava indo ao cinema, estava indo à praia, estava podendo viajar, ok.
Mas, assim, quem está nesse estado de tristeza, ou tristeza profunda, ou já num quadro de depressão, ou, às vezes, fazendo uso de alguma substância, que é uma outra questão muito preocupante, ele não quer se aproximar, ele não quer estar próximo. Então, assim, nessa parte, o atendimento espiritual, o atendimento da casa espírita é excelente, para afastar, né, qualquer irmãozinho contra a lei do amor e caridade que possa estar atrapalhando. Mas, assim, nós também temos os nossos momentos de tristeza, né? Então, como é que a gente também pode sair disso e não dar brecha? Fazer o que a gente gosta, e alguma coisa que a gente gosta, né? Tem pessoas que falam assim, eu gosto de trabalhar, tá? Ótimo, excelente. Mas fora, né? Tem gente que fala isso, eu tô doida para trabalhar, eu quero voltar à minha rotina, ok. Mas, assim, tem coisas que, para além do trabalho, né, a gente gosta de fazer. Então, é ler um bom livro, é uma conversa, amiga, música. A música, ela tem esse dom, né, de fazer, de aproximar você de um outro estado, de um estado mais leve. Então, faz uma seleção de músicas. Agora tem esse playlist, a gente tem tantas, né, disponíveis agora. Faz uma seleção de músicas que você gosta, vai escrever. Hoje os jovens não gostam muito de escrever e ler, né? Mas gosta de fazer vídeos. Faz vídeos, isso faz aí vídeo. Youtuber, pois é, buscar outra coisa, vai poder conversar. Então, assim, tem maneiras da gente. Eu até tenho recomendado a algumas pessoas que às vezes nos procuram, não só pela questão profissional, não, mas pela questão de amizade mesmo, né? E eles perguntam o que diariamente, sabem que eu sou espírita e não são espíritas, no meio do trabalho, no profissional, ou até a nível de amizade, tudo, eles perguntam o que você faz nesse momento para você estar saindo dessa preocupação, saindo dessa tristeza, o que você faz nos seus momentos? Eu falei assim, olha, eu recorro a um livro. Eu gosto muito de um livro, aí eu falo assim, não é nem um livro doutrinário, tá? Claro que a gente também tem as nossas preferências dentro da doutrina, mas eu busco a literatura, um livro que pelo menos uma vez por ano, eu pego esse livro e releio, porque ele toca a fundo na minha alma. Então, assim, é importante que você descubra isso com você. E isso é uma busca pessoal. A gente ajuda. A gente pode estar direcionando alguns caminhos, mas quem vai buscar isso lá dentro mesmo, essa chama interior, né, esse seu eu divino, é cada um, não tem jeito. Verdade. Temos mais uma pergunta aqui, da Vitória Cristina. Boa noite, meninas. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Como diferenciar uma situação de psicológico extremamente abalado para uma situação de obsessão grave? Tema interessante. Primeiramente, assim, se a gente está apresentando algumas características, algum trauma, é um trauma, é uma síndrome de pânico, é o quê? O que é, né, que esse psicológico agravado seria o quê? Mas as duas coisas podem estar atreladas juntas. Esse trauma pode ter vindo por uma obsessão grave, né, uma sutil, daqui a pouco vai minando as nossas energias, a nossa força, e aí quando a gente vê, está num estado realmente obsessivo, e se não tiver um tratamento, um acompanhamento, o quadro se agrava. Aí é que a gente fala disso. Tem que sempre estar... O Espiritismo nunca coloca a ciência desatrelada. Nenhum atendimento, né, espírita fala, não, fique só na casa espírita, tome só passe. Não, a casa espírita que tem essa prática, ela está fugindo do seu compromisso doutrinário. Porque o importante é a gente verificar que o atendimento, o acompanhamento profissional é importantíssimo. Então, assim, dentro da casa espírita, quem faz um atendimento fraterno, quem acompanha, vai verificar se o atendimento é só obsessivo, mas também tem o atendimento psicológico para ser feito. Hoje em dia, nem tanto. Antigamente, as pessoas tinham muito mais vergonha de fazer um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico. Dizer assim, que ela toma remédio controlado, tarja preta. Isso eu já olhava as pessoas, né? Era até passível até de perder
oportunidades de trabalho. Mas, assim, o atendimento psicológico é isso, não sou maluco. Olha, que maravilha a gente poder fazer um atendimento psicológico, ter alguém que possa nos escutar, ter alguém que possa nos orientar, né? É claro que não tem receita pronta, mas é importante, tá, Vitória, se no caso aí, esse descontrole, né? Esse quadro abalado está passando por uma obsessão, eu acho que o atendimento psicológico, primeiramente, né? E o tratamento de acompanhamento de desobsessão é importantíssimo porque vai atrapalhar essa criatura a seguir com a sua jornada. Então, essa linha é bem tênue. Né? Só realmente um atendimento especializado e um acompanhamento sistemático dentro da casa espírita também para a pessoa conseguir se liberar, né, desse estágio. O Sander também comentou assim, ó, é importante também falar dos suicídios indiretos. O que seria? É importante a gente colocar isso, e aí nós, né, espíritas, sabemos na obra clássica, né, Nosso Lar, com André Luiz, de que quando ele chega ao mundo espiritual, primeiro ele não tem noção de que a vida continuava, era um barco. Ele estava doente e acha que está vivendo. Depois, o segundo passo é ele verificar que ele continua vivo e que é chamado pelos outros companheiros lá na zona umbralina de suicida. Ele fala, não, mas eu não tirei minha vida. Então, o suicídio indireto, inconsciente, né, ou indireto, também é um caso que acontece e que a doutrina vem esclarecer. Né? Provavelmente, o que a maioria dos seres humanos não consegue perceber ou não aceita, que acontece quando realizamos algumas ações que minam as nossas funções vitais, né, que deterioram o nosso corpo físico. E aí pode ser a dependência, que são dependências que são, às vezes, aceitáveis dentro da nossa sociedade, e que são tão perigosas quanto aquelas drogas ilícitas. Então, a droga que é considerado, né, a bebida, o cigarro, elas são drogas lícitas, tá? E que são aceitáveis na sociedade, e muitas das vezes as pessoas têm contato dentro da sua própria casa, bem pequenos, e isso aí é um risco, porque você está deteriorando com o seu organismo. Então, excesso de alimentação também, determinados tipos de alimentos, a gente sabe que a utilização também de carne vermelha e uma série de alimentos que também comprometem, medicamentos também, que comprometem o bom funcionamento do nosso metabolismo e sedentarismo exacerbado. Às vezes as pessoas falam isso também, a nossa sociedade, a gente está tudo muito rápido, a alimentação é muito fast food. As nossas crianças trocam hoje um feijão e arroz, tudo bem que o arroz está bem caro também. Brincadeira à parte, mas está 1 quilo de... Vamos fazer dieta do arroz. Isso aí, a dieta do arroz. Perfeito. Né? Mas, assim, então, são alimentações muito... sem proteínas, sem vitaminas, né? Então, isso também... Aí vem para o cemiterismo, vem para um estar sobrepeso. Então, também outra coisa que é outro polo, essa busca frenética pela forma, né? Que as pessoas acabam fazendo exercícios, tomando suplementos alimentares. Então, tudo isso é risco. Então, assim, tudo que coloca em risco esse corpo físico, essa máquina perfeita, né? Pode também abreviar o nosso tempo aqui na Terra. Então, assim, cada caso é um caso, né? Tudo é segundo a sua intenção, é claro, porque a pessoa fez sem a intenção, né, de tirar a vida, mas muitos de nós, inclusive muitos de nós espíritas, estamos deixando a vida terrena por suicídios indiretos também. Aquilo, não, eu só faço isso hoje. Eu começo essa dieta amanhã. Não, e cigarro? Não, a pessoa fuma perto de mim, eu estou inalando essa fumaça também. É bebida? Não, é bebida só social, quando eu quiser eu paro. Então, são esses gatilhos aí que colocam a gente em desequilíbrio. Verdade, verdade. Olha, nosso bate-papo tá
maravilhoso. Nós estamos já chegando ao finalzinho, tá? Então, vamos nos preparar para isso. Mas eu queria que você falasse, em cima da pergunta que eu vou fazer, a valorização da vida, né? Esse é o nosso tema. E qual é o sentido de viver, da vida? Qual é o sentido? Aí depois você pode fazer suas considerações finais, se gostou do nosso bate-papo, mas Passa qual é rápido, o né? sentido da vida? Pois é, esse é um tema... Primeiro, a gente pode dizer que o sentido da vida, ele é bem peculiar, tá? É particular. Cada um tem o seu objetivo, cada um traça as suas metas, mas nós, enquanto espíritos imortais, temos um começo, um meio e um fim. Esse fim é a perfeição. Querendo ou não querendo, todos nós seremos felizes, né? Então, qual é o sentido da nossa vida? Para nós, enquanto espíritas, é nós estarmos nos reformando intimamente, a gente está aparando as nossas arestas, buscando aquilo que nos dá satisfação, prazer, porque senão a vida não vale a pena. Uhum. Mas a gente também tem que parar um pouco de olhar para a gente. Eu acho que a gente, às vezes, quando a gente olha um pouco para o outro, né, a gente deixa um pouquinho esses sofrimentos de lado, essas angústias de lado, e aí segue realmente o que a doutrina nos propõe, que é fora da caridade não há salvação. Então, assim, seria interessante que a gente pudesse pensar um pouco no outro, né? De fazer atividades voltadas para uma obra voluntária, uma obra assistencial, porque quando a gente para de olhar um pouco para a gente, é o que a gente fala aqui, hoje a gente está falando para o público, não, primeiramente a gente está falando para a gente. Todo assunto que a gente pega para estudar, para ler, para tomar conhecimento, a gente está se apropriando daquilo primeiramente, para poder passar com o mínimo de qualidade e responsabilidade, mas isso é um ato também de informação, de formação e de caridade, né? Porque a gente para também de pensar só, não, eu preciso fazer isso, eu não, e o outro. Então, assim, a nossa vida está atrelada muito ao que a gente pode desenvolver e realizar também em favor do outro, né? É interessante, agora você falando nisso, eu me lembrei, lendo numa das passagens, né, dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, que o Cristo, claro, falar do Cristo está tão, às vezes, tão distanciado da nossa realidade, mas com aquela questão toda de amorosidade, ele sabia o que tinha que passar, ele sabia que seria traído, e Judas é considerado suicida, ele se suicidou diante do que ele fez e entregou ao mestre. E aí a preocupação do Cristo era de acolher esse espírito. Em momento nenhum era de julgar, de fazer pré-julgamentos. Então, assim, às vezes a gente tem muitas ideias preconcebidas, preconceitos. Nossa sociedade está, infelizmente, falhando nesse ponto, o ponto da caridade, da prática do bem, de estarmos voltados realmente para o nosso próximo. Então, assim, o sentido da vida vai um pouco nesse caminho, da gente não fazer só pela gente. Porque quando a gente está fazendo pelo outro, primeiramente a gente está fazendo pela gente. Porque isso retorna para a gente mesmo, né? Então, sair um pouco dessa realidade íntima, né, que às vezes não corresponde aos nossos desejos, não atende o que a gente, não alcança o que a gente projeta, né, mas ter paz e serenidade e nos conectarmos com os outros. Isso vai fazer da gente um equilíbrio. Eu não Isso sei é como muito que tá importante. Eu não sei E como é que tá o falando tempo nisso, aí. ajudando o outro, né? Temos aqui, ó, o Sander colocou uma informação importantíssima para gente. Se alguém estiver passando por algum problema ou conheça quem esteja, ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida, 188. A qualquer hora,
De manhã, de madrugada, qualquer hora. 24 horas eles estão atendendo. Exatamente. E eles têm um trabalho tão bacana. Eu já conheci o CVV algumas vezes. Nunca fui voluntária do CVV, mas já conheci, já visitei. E eu acho interessante que eles não têm um tempo pré-determinado, né? A pessoa liga ou entra no site, enfim. E aquele que está te ouvindo, ele vai te ouvir e vai dizer assim, ó, falta 30, falta 10, falta 15. Não, ele te ouve. Então, poxa, que luxo, né? A gente pode dizer isso, que a gente tem alguém que possa nos ouvir. E então, assim, é interessante que a gente recorra, é o que a gente falou lá. Quem está passando por isso, quem tem algum familiar, quem procure essa ajuda, né? Fale. Se você não quer falar para o seu familiar, então fale para uma outra pessoa que você considera um amigo, peça ajuda. E aí a pessoa às vezes, não tenho, consigo ir, eu não quero ir, vá junto. Diz que está nessa, segura a mão da pessoa e fala, vamos, estou com você, você não está sozinho. E vamos juntos vencer essa batalha, porque nada a gente consegue sozinho. A gente precisa da ajuda do outro, mas é importante que a gente fique atento para isso. Vamos acolher, sem pré-julgamentos, auxiliar. Se eu não consigo, eu vou encaminhar para quem consegue. Atendimento, né, dentro da casa espírita, atendimento psicológico. Se o caso está tão difícil, então leva para a questão de estar com um acompanhamento psiquiátrico, porque é aquilo que a gente falou, abreviar a vida não vai deixar de existir, então só vai aumentar o sofrimento. Então, que a gente possa realmente ajudar, falar. O suicídio não é uma fuga, não é uma solução. As pessoas, elas pensam, aconteceu uma vez, não vai acontecer outra. Acontece. Às vezes, próximo de você. Criança não comete suicídio, criança comete suicídio também. Criança tem tristeza, criança tem depressão. A criança está percebendo, ainda mais hoje, que elas são tão conectadas, elas estão percebendo tudo o que está em nossa volta. Então, assim, acho que o recado um pouco de hoje seria disso, que a gente possa debater mais, falar mais desse assunto, se estruturar para poder falar. Tem obras, como a que você citou, que é excelente, a do Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Fala sobre isso, nas causas, né, das aflições. Bem-aventurados os aflitos, o item 14 fala sobre o suicídio e a loucura. Então, assim, a gente possa realmente conhecer mais para se ajudar e ajudar o outro. E aí é lembrar, né, daquela música que o Gonzaguinha falou, né, que a vida é bonita e é bonita. Viver e não ter vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É muito linda! Olha como eu aprendi com essa live. Que bom, né? E assim, eu aprendi muito. Eu vou colocar aqui o comentário da Andréia Oliveira. Ai, Andréia. Ela Poxa, colocou: sentimos a sua adoramos falta. ganhar presentes. A vida é o nosso maior presente e gratuito. E vocês estão sendo um presente nesse momento. Deus abençoe vocês. Amém a nós todos. A Bom, nós você, todos. a vocês que estão nos ouvindo, nos vendo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu também amei. Foi Adorei. ótimo. Foi excelente, foi sim, foi bom. E aí a gente Foi espera muito. isso, depois, né? Ter contribuído, né? Agregado um pouquinho, fazer as pessoas refletirem. A doutrina espírita tem que refletir sobre esses temas. Nós somos chamados para estar dialogando sobre isso, né? Fraternalmente, colocando mais, falando isso aos nossos jovens, porque quem vai dar encaminhamento a esse mundo louco aí são eles. Então, assim, se capacitar para enfrentar as dificuldades e sorrir a cada dia, porque
Eu dei uma olhadinha antes da gente entrar aqui, eu vi o céu estava lindo. 2 dias estava assim, né? Choveu, mudou o tempo, tá lá o céu, tá lindo, tá estrelado. Tem a planta, tem, né, as flores. Então, observar um pouco dessa natureza, que isso também acalma o nosso coração. Amém. Olha, muito bom. Eu estou vendo aqui o comentário da Ana Lúcia Freitas. Ana Lúcia Freitas, eu também sou aqui de Santa Eugênia, Nova Iguaçu. Eu estou aqui em Nova Iguaçu. Estamos perto, viu? Estamos todos conectados. Isso aí, que bom. Olha, amei. Viu que amei coisa maravilhosa, né? Da gente estar nas nossas casas e também estar podendo, né, utilizar dessa tecnologia, dessa ferramenta, para estar divulgando, né? E falando e levando adiante. Graças a Deus. Excelente oportunidade. Temos que ser gratos sempre. Também faz parte da gente aprender a valorizar o que a gente tem, né, a nossa vida. Muito obrigada. Mas estamos acabando aqui, a hora já está passando. Avançando, né? Passa rápido. Como de costume, sempre nas nossas lives nós convidamos né? Pedimos para o nosso convidado fazer a prece de encerramento. Mas antes, deixa eu colocar aqui o nosso comentário da minha querida Nilza. Um beijo grande para você, para todos aí da sua família, tá bom? Muito bom o tempo. Vocês estão dando um aulão. Um beijo para ela também. Beijo grande. Bom, então vamos acalmar os nossos corações. Foi muito bom, agradecidos por essa oportunidade. Sempre. Vamos lá, vamos agradecer? Senhor Jesus, bom e amado Mestre, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, levando adiante os teus ensinamentos, todos eles de amor e caridade. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Obrigada, Senhor, pela saúde, pela fé, pela esperança, pela caridade. Nada, Senhor, fazemos sozinhos e é amparado por essa espiritualidade amiga, por esses benfeitores desta casa tão querida, que nos acolhe ao coração. Mas, acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, teu e o nosso Pai Criador, que nós agradecemos sinceramente por essa noite, por esse estudo, por esse aprendizado. Fica conosco, Mestre, nos amparando aqueles também que tiveram a oportunidade de ouvir conosco esse encontro, essa troca, que nós possamos, Senhor, acreditar que nada fazemos sozinhos e que juntos podemos muito mais. Ampara, Senhor, na certeza de que muito precisamos de Ti. E que seja em Teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, que nós possamos encerrar esse encontro de hoje. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo grande para a Andréia, um beijo grande para o Vinícius, e estou imensamente agradecida por você, Vânia, conhecer você nesse dia, batermos esse papo aqui. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente e que estarão assistindo depois, tá? Se Deus quiser. Um beijo grande. E na semana que vem nós teremos a Semana Espírita de Mesquita. Então, nós não teremos live, só na próxima semana, tá? Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo. Tá?